Nós estamos dando início hoje num projeto inovador, ousado, para a condução de um mandato parlamentar. Dentro do projeto Novos Desafios, nós criamos um espaço chamado Papo Reto, um ambiente de discussão, de aprofundar em temas importantes e relevantes para a condução política e da vida pública no nosso estado. E nós vamos começar hoje aqui com pessoas importantes aqui do empresariado de Uberlândia, que conduzem, de certa forma, a economia da nossa cidade. Eu tenho aqui ao meu lado o Fernando Cortesi, do ramo de transportes, que vai contribuir com a gente hoje nesse importante debate. Eu tenho comigo aqui o Dimas Figueiredo, que tem uma longa experiência no ramo de postos de combustíveis na cidade de Uberlândia. E aqui comigo ao meu lado, o Paulo Junqueira, que também tem uma larga experiência na questão da indústria de alimentos, na indústria de presentes, que vai poder contribuir conosco aqui, representando hoje conosco aqui a CIUB, essa importante entidade aqui da nossa querida cidade de Uberlândia. Eu começo hoje aqui explicando para aqueles que estão nos assistindo que nós vamos tratar da questão tributária no estado de Minas Gerais principalmente e no nosso país, para desmistificar algumas questões, trazer algumas informações que a gente entende importantes e necessárias. Primeiramente, nós tivemos agora há pouco uma informação que, principalmente no momento que nós estamos vivendo no nosso país, que foi o aumento dos combustíveis. O aumento já agora anunciado pelo governo federal, é bom a gente destacar isso, e um aumento aprovado pela Assembleia Legislativa que ainda vai refletir, vai dar início a partir do próximo ano. Como nós estamos enxergando isso, Dimas? Com muita expectativa e com muito contra isso aí, porque o que acontece? Hoje os tributos, vocês já sabem como é. O tributo federal da gasolina e do óleo diesel e do etanol, hoje, por exemplo, nós temos o PIS, o CONFINS, a CID e temos também o imposto estadual, que em Minas Gerais é cobrado 31%, que é um dos mais caros do país, sobre o ICMS do valor do álcool, da gasolina e do diesel. Vai impactar diretamente na questão do custo do transporte hoje no nosso estado. Com certeza. Hoje o transporte, para você ter uma ideia, no faturamento de um caminhão, por exemplo, gira em torno de 60%, 70% em cima do faturamento do caminhão, o gasto com combustível. Então, gera impacto direto, com certeza. Isso aí não tem... Como é que nós vamos empreender num estado com a carga tributária como essa, num país que não volta os olhos para estimular a economia através da produção, Paulo? Então, como você viu, isso é um efeito cascata, né? Fala o dono do posto de combustível, que para ele até poderia se representar no primeiro olhar, que seria uma boa coisa aumentar o combustível, mas não é em função que está vindo isso oriundo da carga tributária. Mas o efeito cascata é que o transporte fica mais caro. E todos nós, a indústria e o comércio, ele depende de tudo isso, dessa cadeia, para fazer com que o nosso negócio aconteça. Então, nós olhamos com uma preocupação muito grande, especialmente pelo momento que a economia atravessa. Nós estamos num momento delicado, que a gente é muito otimista, acreditamos que nós vamos passar por isso, mas é um momento muito delicado que a gente entende que não deveria ter uma ação como essa. Na Assembleia nós tivemos a oportunidade de discutir essa matéria. Nesse ano nós tivemos na Assembleia um projeto de autoria do governo do estado que, entre outras questões, tinha o refis, que era até importante para a questão do empreendedor, para aqueles que têm débito com o estado, a possibilidade de parcelamento, redução de multa e juros, mas junto com esse projeto importante veio novamente um projeto que traz o aumento da carga tributária. Nós, de todas as formas, no meu caso particularmente, tentei e relutei, buscando um diálogo com o governo para demonstrar que não é através do aumento de tributo que nós vamos estimular a economia. Não é através do aumento de tributo que nós vamos recuperar a geração de emprego, de renda, novos postos de trabalho, o fomento do empreendedorismo. Mas isso, infelizmente, nós somos voto vencido nessa matéria. Como que você vê, ô Dimas, essa questão do lado de um proprietário de um posto de gasolina, quando se depara com a matéria, manchete de jornal, aumento de combustível, não dá aquele sentimento que parece que o consumidor acaba vendo que a culpa é do dono do posto de gasolina? Realmente,
aparece e nós somos taxados como vilão, como responsável pelo aumento. O que acontece? Além do tributo subir o preço, o consumidor pagar mais caro, ainda tem várias coisas que elevam esse imposto. Por exemplo, o ICMS, que é uma substituição tributária do Estado de Minas Gerais, ele é cobrado antecipadamente no combustível. Na hora que ele chega para mim o caminhão, eu já estou pagando todos os impostos. Então o que acontece? Hoje o ICMS sobre o diesel ou a gasolina é 31%. O que acontece? Esse 31%, ele teria que ser sobre o preço de venda na bomba. Então, por exemplo, hoje se eu estou vendendo a gasolina a R$ 3,79 na bomba, o imposto, que é 31%, teria que ser cobrado, taxado, em cima dos R$ 3,79. Não, o governo usa uma pauta para cobrar isso. E qual que é a pauta que ele usa? Hoje, por exemplo, é 4,09 da gasolina. Então, o que acontece? Isso reflete em cima dos 31. Os 31 vira 35, vira 36. É isso mesmo que acontece. No caso dos transportes, Fernando, não é só a questão da carga tributária no combustível. Nós temos aí toda uma cadeia também, que vai desde a questão dos pneus, da manutenção do veículo. Fala um pouco disso pra gente. Assim, a carga tributária do transporte, ela já é pesada, porque o transporte ele já vem sofrendo de muito tempo para cá. Por exemplo, para a melhoria das rodovias, enfim, cada vez mais pedágio, então isso aumenta o preço do transporte, aumenta a tributação e importação de pneu e tudo mais, aumenta o preço do transporte, aumenta o salário de motorista, aumenta o preço do transporte, e isso fica muito complicado a gente também repassar de uma vez para as empresas, entendeu? E essa carga só vai aumentando e vai complicando. Outra questão também é dentro do estado de Minas Gerais. Nós temos modalidade de transporte, vamos falar de carga maior, de CIF ou FOB, vamos dizer assim. CIF, a empresa que vende já contrata o transporte, e FOB, o cliente contrata o transporte. Eu quero registrar agora, nesse momento, que programas como esse que nós estamos agora dando início, via internet, rede social, através de uma TV online, utilizando esse grande canal que nós temos hoje de comunicação, é para que a gente possa estimular cada vez mais, Paulo, a participação popular, porque nós não podemos simplesmente nos indignar com as manchetes de jornais. Nós temos que, inclusive, acompanhar os nossos representantes, porque na Assembleia, nesse ano, nós tivemos uma forte pressão para votar esse aumento de tributo. E não cedemos a essa pressão. Então, esse acompanhamento da atividade parlamentar, a cobrança das instituições, a CIUB faz isso muito bem, chama os representantes para participar de reuniões, coloca, inclusive, à disposição toda a sua diretoria para que a gente possa manter essa interlocução, mas o que nós estamos buscando aqui, com programas como esse, é estimular a participação. Eu quero deixar agora para as considerações finais. Primeiro aqui com o Paulo, depois o Fernando e depois o Dimas. Nós da Associação Comercial, nós somos contra qualquer tipo de aumento de tributo, da carga tributária. E por uma razão simples, porque nós já moramos num país que a nossa carga tributária está entre as mais altas do mundo, sem contrapartida. Existem outros países que a carga tributária é maior, mas você não tem que pagar médico, não tem que pagar educação, enfim, tem contrapartida. E ainda estamos no estado que também, por sua vez, é um dos que tributa mais de todas as unidades da federação. Então, quem mora em Minas Gerais tem o privilégio de morar no país de maior carga tributária e no estado, quiçás, também de maior carga tributária. Eu quero sim fazer as minhas considerações finais fazendo a seguinte observação, que é importante. Essa conta terá que fechar. Eu compreendo o Estado, olhando como administrador, eu compreendo o Estado. Ele está com um problema de receita, ele tem que fechar a contabilidade dele e de que forma que ele vê para fechar? Ele só tinha duas alternativas. Ou diminuir o tamanho do Estado. Que seria um caminho importante. Seria um caminho importante, tem que ter coragem para fazer. Perfeito. Diminuir o tamanho do Estado, diminuir a carga que o Estado carrega hoje, ou repassar isso em tributo. Penso eu que a forma menos inteligente é nós aumentarmos o preço do produto que o governo tem para vender, que é tributo. Está na hora dos nossos governantes enfrentassem de forma muito corajosa a questão do tamanho do Estado. Fernando, com as suas considerações finais. Deputado, eu queria agradecer pelo convite, poder estar aqui, falar um pouco, expor um pouco referente ao transporte, que o Brasil hoje move em cima de caminhões, igual você disse anteriormente. E o transporte ele está muito mal olhado pelo governo. É só murro.
A gente está tendo pouco incentivo, muita burocracia, que é, vamos dizer, com a NTT, com pouco financiamento, muito dificuldade em relação à captação de dinheiro e para poder trabalhar. Entendeu? Obrigado por participar e expor um pouco. Nós é que agradecemos, e é realmente o transporte rodoviário que carrega o nosso país, que carrega toda a nossa produção no nosso estado de Minas Gerais e no Brasil afora. E agora, para as considerações, Dima, você pode ficar à vontade. Bom, eu queria agradecer também aqui pela oportunidade de esclarecer alguns fatos sobre combustível e me dispor, sempre que vocês precisarem, estarei pronto para falar. E queria dar um adendo sobre os aumentos que o governo tem anunciado. Sempre que o governo tem anunciado, a mídia em geral fala assim, ó, o aumento na refinaria vai ser de tantos por cento, 5% ou 6%. E acreditamos que no posto vai subir só tanto. Ora, isso é uma coisa que não é verdade, porque nós não temos como absorver a margem de todos os aumentos. Um aumento em cima do outro, todo isso nós for absorver, nós vamos trabalhar com margem negativa. O reflexo é ainda maior. O reflexo é ainda maior. Nós que agradecemos a oportunidade, a presença de todos vocês aqui, que se dispuseram a colaborar conosco aqui, que foi muito importante. E nós encerramos hoje esse nosso primeiro Papo Reto no projeto Novos Desafios.